Olá, meu nome é Fabiana Castro e esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Dr. Arnaud Victor dos Santos e é intitulado como Aproveitamento da semente de jaca para a produção de filmes, contribuindo com o meio ambiente. O mercado mundial de materiais biodegradáveis vem se desenvolvendo em grandes proporções, devido aos impactos ambientais causados pela geração de resíduos sólidos produzidos a partir de polímeros sintéticos convencionais, obtidos do petróleo, a exemplo de materiais plásticos, os quais vêm produzindo grande número de resíduos que se acumulam gerando problemas ambientais consideráveis, pelo fato de possuírem elevada resistência à degradação, demorando anos para se decompor. O destino final desses plásticos, figura 1, pode ocorrer pelo processamento dos resíduos ou pelo lançamento em lixões a céu aberto. Os lixões, figura 2, são um problema sanitário, com proliferações de insetos que podem causar doenças, bem como tornar um problema social, pois atrai pessoas de baixa renda para coletar os resíduos para a própria sobrevivência e até permanência no local. Segundo a literatura, pesquisadores e indústrias vêm buscando alternativas para minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos produtos fabricados. Dentre as alternativas estão o reaproveitamento e a produção de filmes à base de amido. O amido é um carboidrato de reserva energética do reino vegetal, biosintetizado e estocado pelas plantas na forma de pequenos grânulos semicristalinos, insolúveis em água à temperatura ambiente. Podem ser encontrados em raízes, sementes, tubérculos. A depender da sua fonte, produz diversos tipos de amido com diferentes propriedades físicas e químicas. O amido é constituído por duas estruturas principais, a amilose e a amilopectina. A amilose, figura 4, é formada por cadeias lineares de unidades alfa-D-glicopiranose, unidas por ligações glicosídicas, alfa-1,4. Já a amilopectina, figura 5, ela apresenta uma estrutura ramificada, constituída por cadeias lineares de alfa-D-glicose, unidas em alfa-1,4, através das ligações glicosídicas. E nos pontos de ramificações, as ligações alfa-1,6, formando uma estrutura extremamente compacta, resultando em regiões cristalinas que dificultam a entrada de moléculas de água. A molécula de amido tem dois grupos funcionais importantes, o grupo OH, que é suscetível à reação de substituição, e as ligações COC, que é suscetível à quebra da cadeia. Para a obtenção desse amido, o ideal é explorar fonte de baixo custo, fácil aquisição e que permitam alta produção industrial. Uma das matérias-primas com essa característica e com grande potencial é a semente de jaca. Por apresentar uma quantidade considerável de amido. A semente de jaca é encontrada no fruto da jaqueira, que nasce no tronco e nos galhos inferiores. É um fruto de grande porte, considerado o maior de todos os frutos cultivados, apresenta uma forma irregular, com casca grossa e áspera de cor verde ou amarelada, e amadurece em 120 dias a 200 dias. A parte interna da jaca é formada pela polpa, pelo mesocarpo, pelo eixo e pela semente. A semente de jaca é rica em amido. O amido extraído da semente de jaca pode ser empregado na produção de filmes biodegradáveis, materiais esses que possibilitam sua degradação mais facilmente por micro-organismos presentes no meio ambiente. A utilização do amido como matéria-prima para a confecção de filmes poliméricos apresenta algumas desvantagens, como baixa resistência à umidade e variação das propriedades mecânicas. Com o intuito de melhorar essas propriedades dos materiais à base de amido, se faz necessário misturar com outros biopolímeros para formar as blendas poliméricas. O biopolímero empregado nesse trabalho foi a celulose, que é o principal constituinte da parede celular dos vegetais superiores, é um dos mais abundantes biopolímeros encontrados na natureza e constituído de um terço de toda a matéria vegetal do mundo. A figura 9 mostra a estrutura molecular da celulose e sua unidade monomérica celobiose. A estrutura é composta por unidades beta-1,4-glicose ligadas através das ligações beta-1,4-glicosídicas. Devido à disponibilidade dos grupos posicionados no carbono 2, 3 e 6, a celulose tende a formar ligações de hidrogênio que são extremamente importantes para suas características químicas e físicas. A combinação de dois polímeros tem como finalidade obter as blendas poliméricas, que é o termo empregado para descrever a mistura de polímeros, em que pelo menos dois polímeros são misturados para criar um novo material, com propriedades físicas diferentes. As principais propriedades almejadas são aumento de resistência ao impacto, melhoria de processabilidade, aumento de rigidez e redução da inflamabilidade. Devemos ter cuidado na escolha dos componentes que serão utilizados no desenvolvimento das blendas poliméricas, pois caso não exista afinidade suficiente, podem não proporcionar as características desejadas para a sua aplicação. Dessa forma, as propriedades das blendas podem ser inferiores às propriedades dos componentes poliméricos individuais. Para visualizar aplicações de maior porte ou a possibilidade de ampliar a comercialização,
se fez necessário superar uma série de desafios para fins de produção de filmes. Por exemplo, o emprego de amido requer o uso de alguns plastificantes, pois quando o material é produzido sem plastificante, apresenta-se quebradiço e sem flexibilidade. A IUPAC, ela define plastificante como sendo substâncias incorporadas a plásticos com a finalidade de aumentar a flexibilidade, a melhoria de processabilidade e a capacidade de alongamento. O plastificante mais utilizado é o glicerol, que pode proporcionar uma melhoria das propriedades mecânicas do material. O glicerol é um componente químico puro, com 95% da função álcool formada por 3 hidroxilas, denominada de 1,2,3-propanotriol. Assim, esse trabalho tem como objetivo minimizar os impactos ambientais, produzindo filmes biodegradáveis com aproveitamento da semente de jaca. Procedimento experimental. Para produzir as blendas poliméricas, utilizou-se como matéria-prima a jaca, a polpa de celulose de sisal e o glicerol. Para produzir os filmes poliméricos, utilizou-se um becker de 100 ml. Após, adicionou 70 ml de água e os 3 componentes, o amido, a celulose e o glicerol. Em seguida, esperou atingir a temperatura de gelatinização, que foi em torno de 92 a 95 graus por 15 minutos. Desligou o aquecimento e deixou somente a agitação por 10 minutos. Retirou o becker, colocou no banho ultrassônico com a finalidade de dispersar a celulose e o amido. As análises dos filmes poliméricos que foram realizadas foram análise visual, espessura, solubilidade, permeabilidade, biodegradação e propriedade mecânica. Os materiais foram avaliados visualmente, quanto à capacidade de formar os filmes, homogeneidade, maleabilidade, alteração de cor, transparência, translucidez e opacidade. A espessura do filme foi realizada utilizando um micrômetro digital. Para cada amostra, realizaram-se medições em pontos distintos, compreendendo as extremidades, os pontos medianos e centrais, e sua espessura foi calculada tomando a média aritmética dessas medições. Para determinar a solubilidade, inicialmente as amostras foram colocadas na estufa a 45 graus por 30 minutos e pesadas, imersas em 50 ml de água destilada e uma Erlenmeyer, fechado com filme de PVC, sob agitação de 120 RPM por 24 horas a 25 graus, empregando os filmes agitadora. Após esse período, retirou-se o excesso de água, levando na sequência para a secagem em estufa, a 45 graus por 30 minutos, determinando a massa final. Para a permeabilidade, os filmes serão dispostos de forma a encobrir o recipiente, contendo a sílica gel, formando a membrana de maneira que a difusão de umidade ocorra exclusivamente através do filme. Em seguida, colocou-se dentro de um dessecador contendo água destilada a temperatura de 25 graus. O ganho de massa através do filme foi analisado após 24 horas na balança analítica. Para a biodegradação, os testes foram feitos in natura, mediante as condições naturais do ambiente. Os filmes foram enterrados e analisados até 10 dias. As propriedades mecânicas dos filmes foram analisadas a partir dos ensaios de tração, o qual utiliza-se uma máquina universal de ensaios e seguiu as normas da ASTM. Os filmes foram caracterizados por DRX, TG e FTR. No entanto, eu não vou aprofundar tanto nessa discussão, pois essa parte do trabalho foi enviada para o Sebratec, mas vamos ter informação geral sobre a caracterização das blendas poliméricas. Resultados e discussão. Análise dos filmes poliméricos. Na figura 13, é possível observar o filme produzido com amido, glicerol e 10% de celulose. Os demais filmes apresentaram-se o mesmo aspecto visual. Além disso, se apresentaram homogêneos, não quebradiços, sem rachaduras, flexíveis e sem alteração de cor. Permeabilidade e solubilidade. É possível observar na segunda coluna que a maioria dos filmes desenvolvidos mostraram-se menos permeáveis aos vapores de água em relação ao filme controle, constituído de amido e glicerol. Por outro lado, observa-se que em ambos os casos uma pequena diminuição da permeabilidade à medida que aumenta a concentração da celulose e a espessura do filme. Esse efeito não é diretamente proporcional à quantidade de celulose, pois a permeabilidade não decai linearmente com a adição da mesma. Os filmes de amidos formulados com a celulose tratada obteve-se uma variação de 5,30 para 4,30. Isso pode ser devido à formação de uma matriz polimérica mais coesa, impossibilitando o aumento da permeabilidade dos filmes com maiores espessuras. Através do modelo de permeabilidade, figura 14, é possível observar que existe uma barreira estabelecida do filme para que a difusão das moléculas de vapor de água ocorra com menor facilidade, uma vez que essas moléculas, encontrando dificuldade, assim serão forçadas a seguir por caminhos mais tortuosos, e nesse caso, quanto maior a espessura do filme, mais tempo se gastará para alcançar a saída. É possível observar na quarta coluna que a solubilidade do filme controle em água apresentou-se maior que os filmes com celulose, devido à natureza hidrofílica do glicerol, resultando em filme solúvel. O glicerol interage fortemente com as moléculas de água, adicionando com facilidade à matriz polimérica do filme, através das ligações de hidrogênio.
Além disso, o glicerol aumenta o espaçamento livre entre as cadeias poliméricas, facilitando a entrada de moléculas de água na matriz. Comparando o filme controle com o filme contendo celulose, observa que foram mais resistentes à água. Isso pode ser atribuído a uma menor disponibilidade do grupo hidroxila na rede polimérica para ligações com as moléculas de água, quando aumenta a concentração da celulose. Além disso, nota-se que os valores de solubilidade em água para os filmes utilizando a fibra de celulose sisal tratada foram aumentando com o aumento da concentração da celulose. Este comportamento pode ser consequência do tratamento inicial realizado na celulose de fibra de sisal, com ácido sulfúrico, que por consequência aumenta a solubilidade da celulose, devido à presença das espécies carregadas. Biodegradação. A figura 15 mostra que todos os filmes se degradaram no período máximo de 8 dias. Assim, esses filmes podem substituir produtos plásticos sintéticos, como copo e colheres. O produto produzido utilizando amido de sementes de jaca, ao ser jogado no lixo, torna-se compostável, sendo decomposto em dias. A figura 16 mostra uma sequência de biodegradação da amostra do filme polimérico, onde pode-se perceber o quanto o aterro no solo modificou as amostras. Isso se deve, possivelmente, pela ação de micro-organismos sobre condições específicas de calor, umidade, luz, oxigênio e nutriente. Isso só é possível pois esses produtos derivam de fontes vegetais, tais como a celulose e o amido. Propriedade mecânica. Observa na tabela 2 que a adição da celulose ao filme fez com que aumentasse a tensão de ruptura, deformação de ruptura, bem como o modo de elasticidade, quando comparado ao filme controle, resultando em filmes mais rígidos e extensíveis. Observa que o filme com 10% de celulose suportou uma tensão maior que os demais filmes. Isso significa que estes filmes não suportaram as mesmas tensões aplicadas ao filme com 10% de celulose, antes de se romperem. Assim, devido ao aumento da resistência do material com a incorporação da celulose, esse produto pode ser utilizado na substituição de sacolas plásticas para produtos secos. FTIR. É possível observar na figura 17 que os espectros das amostras dos filmes apresentaram-se semelhanças entre si, onde todos possuem banda de estiramento e a deformação angular da ligação H, presente na estrutura, e que, com a adição da celulose, ocorre uma diminuição da intensidade das bandas. Isso pode ser devido à interação que ocorre entre os grupos hidroxilas presentes no amido e celulose. TG e DTG. Verifica na figura 18 que a degradação térmica dos filmes constituída apenas de amido e glicerol e filmes incorporados com a celulose apresentaram 4 estágios de perda de massa. O primeiro estágio de todas as amostras é atribuído à remoção da água ligada à superfície dos filmes. E a partir desse estágio, ocorrem mais 3 etapas de degradação térmica, referente à perda de massa dos glicerol e amido para o filme controle e glicerol, amido e celulose para os filmes incorporados com a celulose. A figura 19 mostra as semelhanças das curvas TG obtidas para cada filme incorporado com a célula de fibra de sisal em diferentes concentrações e o filme controle. Pode-se observar que a incorporação da celulose no filme causou um pequeno aumento da sua estabilidade térmica e que independeu do percentual acrescentado de celulose. DRX. As curvas encontradas para o filme controle e filmes incorporados com a celulose não tratada, figura 20, foram semelhantes entre si, apresentavam picos de maior intensidade em 2θ, 17, 19 e 22, característico do amido do tipo B. De acordo com a tabela 4, o grau de cristalinidade aumenta com a concentração da celulose. Com base na literatura, a incorporação da celulose na matriz aumenta a recristalização da amilopectina no filme, e essa recristalização determina diversas propriedades dos produtos. Conclusão. Os filmes de amido apresentaram bons resultados, sendo possível alternativa para a substituição de materiais não biodegradáveis que causam grandes danos ao meio ambiente. Os filmes de amido mostraram-se ser materiais bastante promissores na aplicação de fabricação de sacolas plásticas para transporte de objetos secos. Referências. Essas foram as referências utilizadas para a construção do slide. Agradecimentos. Agradeço ao NEB e ao PGQA pela infraestrutura e agradeço à CAPES pela bolsa de mestrado. A todos, muito obrigada.